Pessoal, vamos continuar nosso estudo sobre migrações internacionais, agora falando de uma triste realidade, que é a realidade da existência de refugiados no mundo. Quem são esses refugiados? Tá? A partir da metade da década do século XX, mais ou menos na década de 50, mais aproximadamente em 51, começou uma definição mais real do que era esse refugiado. E a gente entende por refugiado aquela população que, por alguma razão conflituosa, pela existência de uma guerra ou de algum conflito armado, ele é impossibilitado de morar no seu país de origem ou no país que ele escolheu para viver. Resumindo, é aquela pessoa que acaba sendo expulsa do seu local de moradia por uma relação de guerras, certo? Então, quando a gente pensa em refugiado, de maneira óbvia, você vai associar isso a quê? Às áreas do mundo com maior número de conflitos. E aí, infelizmente, a gente tem uma recorrência muito forte. Quando a gente pensa, por exemplo, no Oriente Médio, tá? Final da década de 40 para cá, a gente vê intensos conflitos, esses mais estudados, mas obviamente uma população que acaba tendo que fugir em determinados ciclos de momento. E infelizmente isso acaba sendo uma condição quase real do continente africano. O continente africano tem inúmeros conflitos e esses conflitos precisam ser mais estudados. A gente precisa ter um conhecimento maior da realidade. A gente tem que entender qual é a relação conflituosa entre o Egito, o Sudão e Etiópia pelo uso da água do Nilo. A gente tem que entender o que é o Darfur. A gente tem que reconhecer e saber o que foi o genocídio em Ruanda. A gente tem que conhecer o que é a guerra civil que durou décadas em Angola. A gente precisa ter esse conhecimento até para que o mundo acorde para uma questão. Porque enquanto esses países passam por guerras, muitas empresas internacionais exploram seus recursos. Enquanto Angola ficou de 75 a 2002 em conflito civil, muitas empresas de petróleo internacional estavam aproveitando o petróleo retirado ali na província de Cabinda, em Angola. Tá? Então a gente precisa entender a condição do refugiado, porque ela surge de um conflito, uma situação de guerra, e esse caso você precisa prestar atenção numa coisa. Quando a gente estudou os outros tipos de imigração, quando a gente estudou os outros casos de imigração internacional, a gente percebe que existe um predomínio de imigração de que tipo? Você sai de um país com IDH X e procura outro país de IDH mais alto. Por isso que o alvo acaba sendo os países mais ricos. Acaba sendo a Europa, acaba sendo Estados Unidos ou Canadá, Japão, África do Sul, tá? Dentro do contexto africano, a África do Sul é um alvo de imigração, tá? De países vizinhos. Você sabe que a África do Sul recentemente foi adicionada aos BRICS, né? Ela é um dos tijolos da economia nacional, da economia mundial, desculpa. Então o que acontece? Esses países que crescem, eles acabam atraindo migrantes. Só que no caso do refugiado, entenda uma coisa, a pessoa foge por uma questão de segurança e o que ela busca? Qualquer país de fácil ou de rápido acesso ou que simplesmente esteja aberto e receptivo a esse refugiado, porque a gente está falando uma questão de segurança. Então, nesse caso, não necessariamente a migração vai ocorrer de um país de IDH mais baixo para um mais alto. Necessariamente a pessoa vai buscar segurança ou receptividade. Então, num caso de guerra, as pessoas acabam migrando de maneira urgente para países que a recebam, certo?